Aquele homem, todas as tardes, ele saía e ficava olhando para aquela infinita... para aquela infinita estrada. Vamos lá. Vamos lá. Todas as tardes, aquele velho homem saía e ficava olhando para aquela infinita estrada. Ele estava esperando alguma coisa. Há algum tempo atrás, o seu precioso filho saiu sem dizer para onde ia. Mas ele sabia para onde ele ia. Mas o pai não. E ele ficava insistentemente indo buscar ele, voltava sem o tal. Mas um dia, todos os dias, como ele fazia, ele fez de novo. E de repente, no final daquela estrada, uma silhueta aparecia ao longe. Ele olhou, voltou, olhou de novo. Será que é? Será que não é? Mas ele havia saído, o seu filho, tão diferente, limpo, rico, cheio de roupas novas. Mas o que ele estava vendo ali era como se fosse um mendigo, como se fosse alguém que estava abandonado há muito tempo. E o velho pai teve alguma dúvida? Não, porque o pai conhece o seu filho, independente da condição ou de que forma ele esteja. Ele olhou, fitou os olhos naquela silhueta que tomava forma a cada tempo que vinha em sua direção. Ele não teve dúvidas. É o meu filho. O filho que ele buscava todas as tardes, no final de cada tarde, olhar para ver se ele chegava. Ele correu em sua direção, abraçou, beijou, mandou preparar o bezerro que estava sendo cevado para aquela ocasião. E você, meu amigo, o pai está buscando você no final de cada tarde, no final de cada dia, no começo de cada dia, esperando você dar um passo em sua direção. Está começando agora o Abençoando Vidas. Estamos de volta com o Abençoando Vidas e quem está nos dando a honra da presença aqui no nosso programa, missionário Raimundo Nonato, missionário na cidade de Barquisimeto, na Venezuela, e atualmente na cidade de Maracaibo. E vamos conversar com ele, está em Mossoró, e graças a Deus, bem, a família toda. Nonato, a paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, irmão Rogério, a paz do Senhor a todos os telespectadores do programa Abençoando Vidas. Quero dizer da minha satisfação de mais uma vez poder participar desse abençoado programa. Graças a Deus. Para nós é uma honra tê-los aqui. Quando eu falo tê-los, a gente se refere aos missionários, às suas famílias, que nós ficamos aqui soltando a corda, né? Você vai buscar lá almas perdidas, nós ficamos aqui trabalhando e é um momento muito maravilhoso. Como está a obra missionária, Nonato? Como foi que você saiu daqui? Você não voltou a Mossoró depois que você foi há quantos anos? 3 anos atrás. Não é isso? Você não voltou aqui a primeira vez? Como está a obra? Como você deixou a obra lá, pastor? Na verdade, saímos daqui em fevereiro de 2014. Naquele momento, fomos para a cidade de Barquisimeto, trabalhar ali com o pastor Lira, em um período de adaptação. Naquele momento, não sabia falar nada de espanhol. E ali foi onde tudo começou. Foi aquele momento onde a gente teve a oportunidade de aprender com o pastor Lira, um homem que tem uma larga experiência na obra missionária, e passamos ali 1 ano e 6 meses e fomos assumir a obra ali em Maracaibo. Naquele momento o pastor Lira estava voltando para Mossoró, o pastor Enéas, que estava em Maracaibo, estava assumindo a igreja de Barquisimeto, e ali a gente ia estar assumindo a obra em Maracaibo. Quando chegamos ali, encontramos já um trabalho estabelecido, o pastor Enéas fez um excelente trabalho, encontramos ali a igreja central e uma congregação. E agora já não são mais 2 igrejas, conseguimos abrir mais 2 igrejas. Então, durante esses 3 anos e 6 meses, especialmente nos 2 anos ali em Maracaibo, temos atuado assim, fortalecendo as igrejas, preparando obreiros nativos e também abrindo novas obras. Só para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Maracaibo, o pastor Donato estava me contando agora há pouco, é uma grande metrópole. Você se baseia em uma das nossas capitais aqui do Brasil, com 2 milhões de habitantes, é assim, Donato? Isso. Né?
E me diga uma coisa, a dificuldade de um missionário chegar com sua família numa cidade diferente, uma cultura, idioma, tudo isso, Nonato. Como foi que você conseguiu fazer esse trabalho? Na verdade, a gente tivemos dificuldade, especialmente pela crise que hoje passa a Venezuela. A princípio, essa questão de a gente conseguir casa para alugar, não foi possível. Ainda bem que ali a igreja Maracaibo tem um anexo, e a gente até hoje vive aí nesse anexo da igreja, porque a gente não consegue casa para alugar. Então a gente enfrentamos dificuldade nesse aspecto, porque aí é bom para a obra, porque o missionário está ali 24 horas na igreja, mas para a família missionária é um tanto difícil, porque às vezes nos faz falta aí aquela privacidade. Né? É verdade. Inclusive, quando você sai, por exemplo, do conforto do seu lar, no caso de você aqui em Mossoró, do convívio dos amigos, dos irmãos, obviamente que já sente, né, essa dificuldade. Como a igreja recebeu um jovem missionário? Como foi que ela recebeu lá? Porque já tinha a igreja montada tanto em Barquisimeto como em Maracaibo. Essa troca, como foi que você foi recebido nas duas igrejas? Na verdade, eu louvo a Deus pela maneira como eles nos receberam. Foi realmente algo assim até que nos surpreendeu, dado o carinho que eles já têm lá com o pastor Enéas, que passou 6 anos com eles. Mas quando as coisas acontecem dentro da vontade de Deus, tudo sai bem, né? Então, quanto a isso, a gente não teve nenhuma dificuldade, até porque o pastor Enéas também ele teve esse cuidado de preparar a igreja, conscientizar os irmãos que o seu tempo ali em Maracaibo estava já chegando, e que o tempo agora de Deus era através das nossas vidas. E, na verdade, a gente tivemos muita facilidade nesse aspecto, não tivemos nenhuma dificuldade. Nonato, eu perguntei isso ao pastor José dos Santos Lira, perguntei ao pastor Enéas, perguntei a outros missionários que tiveram aqui. Missionário, não tem ex-missionário não, né? Você tem alguma notícia que existe ex-missionário? É verdade, não existe. Como diz aqui, missionário. Sim. Como diz o ditado lá, eu já fui escoteiro, não sei se você se lembra aí do escotismo, que diz, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Então, uma vez missionário, sempre missionário. As malas sempre arrumadas. É verdade. Vai, desarruma um pouquinho, mas deixa sempre lá, porque o chamado é feito, né? Para os nossos telespectadores que não sabem, o chamado de um missionário, certo? Ele é específico para essa pessoa, tá certo? E Deus chama, capacita, prepara a família, vai para as missões. Voltou para refazer as baterias e partir de novo. Nonato, como vai a obra missionária lá? Nós sabemos que a Venezuela passa por uma crise muito forte, né? Que está abalando o país, e nós estamos orando incessantemente para que restabeleça a ordem lá. Como é que está a obra missionária lá? Você tem contatos com o pessoal? Vale salientar que o pastor Nonato veio de férias e durante esse período instalou-se a crise, né, Nonato? Você está sabendo de tudo. Como é que está a igreja lá, nesses dias atuais? A gente todos os dias mantém contato com os obreiros, o nosso copastor, que ficou responsável pela obra ali em Maracaibo. Na verdade, os irmãos ali em Venezuela, eles estão padecendo grandes aflições, dado a crise econômica que atravessa o país. Mas, irmão Rogério, no tocante ao aspecto espiritual da obra, a igreja em Venezuela nunca esteve tão bem como nesse tempo. A gente tem visto um grande despertamento, ali o povo faz ali aqueles dias de convocação, passam os dias de jejum na igreja, vigílias, está havendo muita decisão. A gente realizamos agora, inclusive com a nossa ausência, a gente aqui no Brasil e os obreiros nativos, os irmãos ali, fizeram a escola bíblica de férias. Foram 2 semanas de escola bíblica de férias, nas nossas 4 igrejas. E foi assim, uma assistência de mais de 500 crianças, coisas que jamais havia acontecido, né? Então, assim, nesse aspecto, louvamos a Deus, porque o reino de Deus, o evangelho,
em Venezuela está experimentando um momento muito bom, eu creio que um momento único na história do Evangelho naquele país. O pastor Nonato, ele falou de obreiros nativos. Esses obreiros nativos que ele se refere já são obreiros que a família missionária, por exemplo, o pastor Enéas, que esteve lá, e o pastor Nonato, já ganharam eles para Jesus, já prepararam eles, e eles já são obreiros lá, tá certo? Levando a obra do Senhor, enquanto o pastor, o obreiro, está aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. É um momento especial, né, Nonato? Já obreiros nativos levando um trabalho desse adiante. É verdade, eu creio que realmente é o foco, é a ideia da obra missionária. É a gente preparar obreiros nativos. A gente vê que nos tempos bíblicos, né, o apóstolo Paulo, ele ia para uma certa cidade, ali pregava o evangelho, fundava a igreja e preparava obreiros e deixava ali à frente daquela obra e já partia já para um outro destino, né? Então, realmente, o pastor Lira, o pastor Enéas, a nossa pessoa, a missão de Mossoró tem buscado trabalhar dessa maneira. E hoje, graças a Deus, que temos obreiros ali preparados, formados por nós e que estão ali à frente da obra. A gente hoje atua na parte da supervisão, mas quem está aí diretamente à frente da obra são eles, os obreiros nativos. Graças a Deus. É um momento bem especial trazer isso aqui para os irmãos, para a igreja do Senhor, para ver a força da obra missionária. Uma igreja missionária, ela tem muitos sinais. Um desses sinais de uma igreja missionária é que ela cresce na presença do Senhor para que entenda o que é a obra missionária. Nonato, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar de você, da sua vida, da sua família, aqui dentro do nosso programa, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais essa conversa com o missionário Raimundo Nonato. 15ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus em Mossoró, no período de 31 de agosto a 2 de setembro, sob o tema Missões, juntos anunciando Cristo às nações. Ministrarão a palavra de Deus o pastor Jairo Caio de Natal, pastor Cícero Miranda de Mossoró, missionário Enéas Rodrigues da Venezuela e pastor de Paulo Ribeiro do Ceará. Participação dos missionários José dos Santos Lira, Raimundo Nonato e Jerônimo Fernandes. Louvor e adoração a Deus com os grupos musicais, cantores locais e da região. Conscientização, exposição e feira missionária na 15ª Conferência Missionária da IEADEM. Realização DEMADEM, Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró. Venha, juntos anunciando Cristo às nações. Estamos de volta com Abençoando Vidas e algumas notícias aqui dentro do nosso programa. Uma delas é a conferência missionária que vai começar agora na próxima quinta-feira no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Muita gente vai estar pregando, inclusive o pastor Raimundo Nonato está aqui comigo, tá certo? Ele vai estar ministrando nessa conferência missionária e você, meu amigo, é o nosso convidado. Traga a sua família e venha conhecer a história das missões na Assembleia de Deus em Mossoró, como funciona uma família missionária na sua área de atuação. Começa na quinta, sexta e sábado, tem o seu encerramento dentro dessa programação no Templo Sede da Assembleia de Deus, na cidade de Mossoró. Por falar em conferência missionária, a Assembleia de Deus Congregação de Gilgal realiza também a sua primeira conferência missionária. Vai ser no dia 3 de setembro, portanto, no domingo vai acontecer esse grande evento ali na congregação do Gilgal, da Assembleia de Deus Gilgal. Durante a programação, durante o dia, às 8 horas da manhã, vai haver uma ação social com consultas médicas, dentistas, nutricionistas, verificação de pressão, espaço kids e você não deixe sua criança em casa. Vá para a conferência missionária da Assembleia de Deus Congregação de Gilgal, que vai ser um momento bem especial. Graças a Deus por isso. Mande a sua notícia para o nosso programa, a sua missão, a sua conferência missionária, mande aqui para o nosso Abençoando Vidas, que ela vai ser divulgada aqui no nosso programa. E canção belíssima dentro do nosso programa. Um belo musical para você. Ó pecador, só tem tristeza na alma, porque não dá a Jesus teu coração.
descansado, abatido e frágil, sem limitivo para o teu coração. Jesus está chamando, dizendo: vinde como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deves cobiçar. Somente Jesus quem tem direito à tua alma, para um dia irás no céu morar. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, e é o caminho que faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vinde como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Estamos de volta com Abençoando Vidas. Continua aqui comigo, pastor Raimundo Nonato, missionário da Assembleia de Deus na cidade de Maracaibo, está conosco aqui, passando uns dias aqui com a gente. Nonato, a Venezuela tem passado uma luta grande lá, né? Não é de hoje, e nós já passamos no Brasil coisa parecida na década de 1980, meados da década de 80, de 1980, quando o pessoal tinha dinheiro, mas não tinha produto para comprar. Eu dou um exemplo: nós não tínhamos carne, nós não tínhamos manteiga, nós não tínhamos feijão, tá certo? Você passou por isso na Venezuela, sua família e o povo venezuelano, Donato? Sim, passamos. Quando chegamos em Venezuela, eu digo que foi naquele momento de transição, saindo das vacas gordas para as vacas magras, né? Eu cheguei justamente aí, quando a crise tinha se intensificado, e a gente viveu momentos ali difíceis, tendo que acordar de madrugada para ir para uma fila, para poder comprar um pacote de leite, porque naquele momento não tinha em nenhuma parte. Então, assim, nos finais de semana, alguns locais passavam a vender esses produtos que naquele momento estavam escassos e que ainda continuam escassos. E foram momentos difíceis, porque a gente chegava de madrugada e quando saía dali era 2 horas da tarde. Todo um dia ali numa fila para comprar um pacote de leite. Então, foi algo assim que chocou bastante a gente sair de um país onde uma realidade totalmente diferente, né? Você sair da abundância para a escassez, isso é forte, né? A gente viveu isso ali. E isso aí é a vida do missionário. Lembra que eu falei, missionário, não existe missionário, né? Para onde ele foi enviado, ele vai com obediência, né? Nós chamamos de exemplo de Wagner, que está lá na Gâmbia, ficou muito temeroso o caso de Wagner, mas graças a Deus hoje nós sabemos que está tudo bem com ele. Nonato, Mossoró está realizando essa semana uma conferência missionária. Você viu eu anunciando outra conferência missionária em outra congregação, tá certo? Como é que você vê um evento desse, uma conferência missionária, um evento totalmente voltado para a missão? Como é que você vê um evento desse, Donato? Eu quero aproveitar e parabenizar a igreja de Mossoró, parabenizar o pastor Miranda, como nosso pastor presidente,
o nosso pastor Vicente, como o nosso secretário de missão, o diretor de missões do nosso departamento, por esta visão que tem realmente hoje trazido um despertamento muito grande para a nossa igreja, no tocante à importância de apoiar a obra missionária. Você usou aqui um termo muito interessante, essa questão de que vocês seguram aqui a corda, né? O missionário está lá no fundo do poço, mas vocês aqui estão segurando a corda. Isso é muito importante, essa questão de a igreja estar sendo consciente da responsabilidade que ela tem, porque esse lema que se dizem que missão é feita com os pés que vão, com os joelhos que oram, com as mãos que contribuem, realmente isso aí é o tripé da obra missionária. Então essas conferências missionárias têm sido muito significativas, isso tem contribuído muito para a obra missionária. Louvamos a Deus porque a gente temos sido muito apoiado através aí das redes sociais, sempre os agentes de missão estão em contato conosco, dizendo que estão orando por nós, pedem informação de como está a obra missionária, de maneira que uma conferência missionária, isso ajuda muito a obra missionária. Isso colabora para que essa visão da igreja seja mais e mais ampliada, né? Para que a igreja sinta o quanto é importante apoiar a obra missionária. Graças a Deus. E essa conferência que nós estamos referindo aqui que já vai começar agora aqui na próxima quinta-feira no Templo Centro da Assembleia de Deus em Mossoró. Agora o pastor Raimundo Nonato vai trazer para você, meu caro telespectador, meu caro amigo do Evangelho, você que não é evangélico, preste atenção nessa palavra de reflexão que ele vai trazer para todos nós. Pastor Nonato, seu público. Muito bem, amados, como estamos em um momento missionário, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão baseada em um dos ícones da obra missionária, um servo de Deus por nome de Barnabé. Ele é um homem comparado a outros, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Ele não tem tanta expressão, podemos dizer, ele não é tão notório nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas podemos ver que às vezes que Barnabé se apresenta ali no livro dos Atos dos Apóstolos, me chama a atenção o quanto a vida deste homem foi importante para o crescimento, para o avanço do reino de Deus aqui na terra. A gente observa naquele momento quando já a obra do Senhor estava já em pleno vapor, a igreja primitiva já tinha surgido, a igreja estava crescendo, muitas vidas aceitando Jesus, e já existiam ali algumas dificuldades, alguns desafios, porque sabemos que quando a obra vai crescendo também, juntamente com esse crescimento, surgem aí as necessidades, e Barnabé se mostra ali com um coração sensível às necessidades da obra de Deus. Ele possuía ali uma herdade, e ele vende aquela propriedade e traz aquele dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Então essa atitude de Barnabé, isso fez a diferença, porque a partir desse momento ele passa a ser alguém de influência. A gente observa que a partir daí Barnabé teve uma colaboração muito significativa na obra de Deus. A gente conhece muito acerca de Paulo, mas a gente precisa ver que foi Barnabé que colaborou para que Paulo fosse o homem que ele veio a ser. Foi Barnabé que, naquele momento em que Paulo aceita o Evangelho e que os irmãos não criam na conversão de Paulo, via ele como uma ameaça, como que um espião, e Barnabé chegou ali como um advogado de defesa, fez referência, recomendou Paulo aos apóstolos, fez com que ele fosse aceito na igreja. Mais adiante, ele é separado pela igreja em Jerusalém para ser enviado para estar à frente da igreja lá em Antioquia. E quando ele assume a igreja ali em Antioquia, ele vai até Tarso buscar a Paulo para juntamente com ele estarem à frente da obra ali em Antioquia. De maneira que ele se tornou essa pessoa influente na obra de Deus. E a vida deste homem tem sido para mim uma referência,
porque ele se envolveu na obra de Deus, ele se doou em prol da obra do Senhor, e vemos o quanto a sua vida foi útil ao reino de Deus aqui na terra. E eu creio que assim como Deus fez com Barnabé, eu creio que é o que Deus quer fazer através de nós. Deus espera que a gente se coloque à disposição da sua obra. Deus espera contar com as nossas vidas, para que através das nossas vidas o reino dele venha avançar, venha crescer, venha prosperar, para que através de nossas vidas, muitas vidas conheçam a Jesus Cristo. Então, a obra missionária, meu irmão, meu amigo, que nos assiste através desse programa, necessita do nosso apoio. Se envolva com missões. Deus ama, Deus recompensa aquele que tem o coração missionário. Quero deixar para a sua meditação o Salmo 126, versículo 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus nos abençoe e que recompense a todos vocês que têm realmente colocado a sua vida a serviço do Reino de Deus aqui na terra. Graças a Deus. Tivemos aí a participação do pastor Raimundo Nonato, ele que é missionário da Assembleia de Deus na cidade de Maracaibo. Tá certo, Nonato? Quero tão somente agradecer a sua presença aqui. Certamente vamos ter outras oportunidades para falar da obra missionária. Tá certo, meu amigo? O programa é seu. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Tá certo? E a você, meu caro amigo, temos um compromisso amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui no canal 8, TV AD Mossoró. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.